Bom, meus amigos, vamos então dar continuidade ao nosso mini curso e hoje nós iremos falar sobre a solução da equação da onda. Nós já selamos as quatro equações de Maxwell e na aula passada nós encontramos uma equação que descreve qualquer fenômeno ondulatório, ok? Bom, como toda equação, ela possui uma solução. Só que é uma equação diferencial parcial, a famosa EDP. Tudo bem? Vamos tratar da solução da equação da onda, mas quais das equações, né? A gente achou duas aula passada. A gente achou da onda unidimensional, ou seja, só tinha uma variação espacial, e a gente achou a geral. Vamos resolver a da unidimensional, para a gente ter uma ideia, uma noção de como essa onda, qual que é o resultado, qual que é o comportamento dessa onda. Porque nós achamos uma equação que descreve o comportamento dessa onda. Só que qual que é o comportamento dela? E é isso que nós vamos achar no vídeo de hoje. E para isso, nós vamos utilizar algo importantíssimo que foi desenvolvida por Jean-Baptiste Joseph Fourier. Perdão meu francês, eu não sei falar nada de francês, mas é o físico e matemático que está representado nessa foto. E o que o Fourier foi importante? Vou até pegar aqui também o laser point. O que o Fourier fez com a sua transformada? É uma maneira muito bonita e muito importante, muito prática de analisar de forma adequada funções não periódicas. Você tem a série de Fourier, que analisa funções periódicas, e tem a transformada de Fourier, que vem analisar as funções não periódicas. E como assim analisar? Bom, você faz uma mudança de domínio. Então, por exemplo, a transformada de Fourier temporal, você sai do domínio do tempo e vai para o domínio da frequência. E assim você consegue ter análises muito mais eficientes. Por exemplo, no domínio de Fourier, você consegue fazer algo que é a densidade espectral de potência, por exemplo, a famosa DEP. E através disso você consegue analisar a intensidade de um sinal. A transformada de Fourier é algo importantíssimo na área de telecomunicações, na área de processamento de sinais. E, além disso, devido a algumas propriedades dela, ela é uma excelente ferramenta para resolver equações diferenciais, que é no caso que nós vamos utilizar no vídeo de hoje. Tudo bem? Então vamos dar prosseguimento? Qual que é a definição de transformada de Fourier de uma função f de t? Aqui nós estamos analisando transformada de Fourier temporal. Então a gente vai sair do domínio do tempo e vamos viajar para o domínio da frequência, saindo de t e chegando em ômega. Como assim? Transformada de Fourier da função f de t é a integral de menos infinito até mais infinito de f de t vezes e elevado a menos j ômega t dt. Vamos representar essa integral toda como f de ômega. Tudo bem? Então, por exemplo, se fosse x de t, a transformada de Fourier de x de t seria x maiúsculo de ômega. Tudo bem? Essa é a definição da transformada de Fourier. E qual que seria a sua transformada inversa? Seria a integral de menos infinito a mais infinito de f de ômega, e elevado a j ômega t, d ômega. Transformada inversa é você sair do domínio da frequência e ir para o domínio do tempo, no caso da transformada de Fourier temporal. Tudo bem? Você tem uma relação de ida e volta, né? Para ir para o domínio de Fourier, a gente utiliza essa integral aqui, e para voltar para o domínio temporal, a gente usa essa integral aqui. Na verdade, que você não vai ficar fazendo a integral o tempo todo. Geralmente, quando você utiliza a transformada de Fourier, você já tem uma tabela das transformadas, que daí fica muito mais fácil para você trabalhar. O que a gente quer de interesse, por enquanto, são as propriedades da transformada. Primeira propriedade é a do atraso no tempo. Como assim atraso no tempo? Se eu estou no domínio de Fourier e multiplico a minha função f de ômega por uma exponencial de menos j ômega b, quando eu faço a transformada inversa, eu tenho o equivalente a um atraso
tudo bem? Da função. Então, perceba que aqui é j ômega b e aqui eu tenho f de t menos b, tudo bem? É uma propriedade da transformada de Fourier. Então, eu pego f de ômega vezes e elevado a menos j ômega b, faço a transformada inversa, é a mesma coisa que pegar a função f de t e deslocar em b, famoso atraso temporal. Outra coisa que a gente tem é diferenciação no tempo. Então, se eu pego uma função f, a função f, e faço uma derivada e tenho a derivada dessa função e eu quero passar para o domínio de Fourier, é a mesma coisa que pegar a transformada de Fourier dessa função, no caso f de ômega, e multiplicar por j ômega elevado a n, que é a ordem com que a gente está derivando. Então, por exemplo, se fosse a segunda derivada de f com relação a t, se fosse d2f dt2, a gente teria j ômega elevado ao quadrado vezes f de ômega. Tudo bem? Essas relações aqui são de fundamental importância. Por quê? Numa equação diferencial, a gente tem, por exemplo, uma equação diferencial ordinária com uma variável só, então você só tem em termos do caso dy, dx, você só deriva com relação a x, por exemplo, a transformada de Fourier faz a seguinte jogada. Ela pega uma equação diferencial e transforma ela numa equação algébrica. Então, ao invés de você trabalhar com integrais, tudo, você trabalha com soma e subtração e multiplicação. Basicamente isso. E para equações diferenciais que têm mais de uma variável, então, por exemplo, a equação da onda, que a gente tem uma derivada parcial e uma derivada parcial com relação à posição ou espaço e outra derivada parcial com relação ao tempo, a transformada de Fourier ela deixa de lado uma das variáveis. Tudo bem? E é por isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, já que temos a equação da onda, é uma equação que tem tantas derivadas espaciais quanto derivadas temporais, a gente vai tratar da transformada de Fourier espacial, porque daí nós vamos eliminar uma das variáveis de derivação. A gente vai trabalhar com uma equação diferencial de uma variável só, ou seja, só com relação ao tempo ou só com relação ao espaço. Como assim a gente vai eliminar isso? Como que isso vai se dar? Bom, eu quero relembrar vocês que na equação de onda da aula passada, a gente estava trabalhando com y. Então, por exemplo, eu tenho uma função y, função de x, e faço a transformada de Fourier espacial dela, eu vou sair do domínio x e vou para o domínio k, tudo bem? Esse domínio k é aquele domínio do número de onda, por exemplo. Assim como ômega é igual a 2πf, o k é 2π sobre lambda. Tudo bem? Então, eu saio do domínio espacial e vou para o domínio do número de onda. É a mesma coisa. A transformada de Fourier, na sua essência, é a mesma. A única coisa que nós estamos fazendo agora não é transformando em relação ao tempo, e sim em relação ao espaço. Tudo bem? Mas essa análise ela é análoga, tendo as mesmas propriedades e o mesmo objetivo, um mapeamento espacial. Antes a gente estava mapeando temporalmente, como eu comentei com vocês, da densidade espectral de potência, por exemplo. Agora nós estamos fazendo um mapeamento espacial. Relembrando a equação da onda, nós temos essa aqui. Segunda derivada de y com relação ao tempo é igual a v² vezes a segunda derivada de y com relação a x. O que nós vamos fazer com essa equação aqui? Nós vamos aplicar a transformada de Fourier ambos os lados. Então vamos lá. A primeira parte a gente vai aplicar a transformada de Fourier dessa derivada temporal. Então aplicando, a gente tem a integral de mais infinito a menos infinito de del² y del t² vezes e elevado a menos jkx dx. Perceba que a derivada temporal essa integral não tem funções temporais, ou seja, a gente pode tirar essa derivada da integral, porque a gente não está integrando com relação ao tempo. Não é uma variável de integração essa derivada temporal. Então a gente pode simplesmente tirar essa derivada da integral, vai ficar simplesmente a integral de y de menos infinito, vai ficar simplesmente a integral de menos infinito a mais infinito de y é elevado a menos jkx dx, que é a definição da transformada de Fourier espacial. Portanto, a transformada de Fourier desse termo da segunda derivada temporal
é igual à segunda derivada temporal de y chapéu, que é a própria transformada de Fourier de y. Tudo bem? Por enquanto, eu acho que isso aí foi tranquilo. E para o segundo termo, a gente tem, como agora x é uma variável de integração, a gente aplica aquela transformada que a gente viu, aquela propriedade da transformada que a gente viu. Nós temos a ordem dessa derivada é a segunda, portanto, vai ser a transformada de Fourier da função, ou seja, de y, aqui vai ser y chapéu, vezes jk elevado a n. No caso, o n é igual a 2. Então, vai ficar jk ao quadrado, como j é unidade imaginária, ela ao quadrado é menos 1. Então, a transformada de Fourier desse termo aqui, dessa derivada parcial, vai ser menos k quadrado y chapéu. Bom, voltando para a equação da onda, nós temos este resultado aqui. Olha que interessante. Essa é a equação da onda no domínio de Fourier. Essa é a equação da onda no domínio de Fourier. Perceba que a derivada espacial sumiu. Porque no domínio de Fourier, e como a gente está fazendo transformada espacial de Fourier, nós só teremos a derivada temporal. Virou aqui uma constante, k. Então, a gente vai ter aqui a segunda derivada temporal de y chapéu igual a v quadrado multiplicado por menos k quadrado y chapéu. Então, vamos avançar aqui e eu vou simplificar as contas, coloco esse menos em fator comum em evidência, vk ao quadrado. Agora, nós temos o seguinte, nós temos uma função que, derivando duas vezes ela, dá algo proporcional a ela mesma. A pergunta é, qual função que é proporcional à sua derivada? A primeira hipótese que vem à cabeça, que é uma função muito conhecida por ter essa característica de ser proporcional à sua própria derivada, é a exponencial. Se eu derivo a exponencial, isso sempre vai me dar algo proporcional a ela mesma. Então, por exemplo, derivada de e elevado a t, com relação a t, é a vezes e elevado a t. Se eu derivo outra vez, é a quadrado de e elevado a t. Se eu derivo n vezes, vai ser a elevado a n vezes e elevado a at. Entendeu? Então, vamos substituir essa nossa hipótese na equação. O que nós vamos ter? Então, substituindo a hipótese em 1, que é a equação a equação da onda no domínio de Fourier, nós vamos ter o seguinte, segunda derivada de e elevado a at igual a menos v quadrado e elevado a at. Então, a quadrado deriva duas vezes, deriva a primeira vez a vezes e elevado a t, deriva a segunda a quadrado vezes e elevado a t, e aqui mantém a mesma coisa. Posso dividir por e elevado a t ambos os lados, nós vamos achar que a quadrado é igual a menos vk quadrado, portanto, tirando a raiz quadrada de ambos os lados, a é igual a mais ou menos j vk. Ok, achamos quem é essa constante a, que está na exponencial, que é a nossa solução. Olha que solução interessante. Vamos substituir agora no y chapéu. Então, nós temos duas possibilidades de resposta. Nós temos que pode ser e elevado a jvkt ou e elevado a menos jvkt. Então, nós temos duas possibilidades de solução. Pela linearidade da equação e da transformada de Laplace, a gente pode fazer uma combinação linear entre essas duas possíveis soluções, porque podem ser esses dois resultados. Então, a gente pode somar esses dois resultados, fazer uma combinação linear das respostas. Por isso que eu digo que é tão importante o curso de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, você tem uma base muito boa neles, porque, e também, no caso, assim, na sua faculdade, ou se você já tiver estudado equações diferenciais parciais ou equações diferenciais ordinárias, nessa questão da combinação, você fazer uma combinação linear das respostas, isso é extremamente fundamental. Então, a gente vai ter a seguinte solução. Só que você pode estar me perguntando, né, uma dúvida que surge, por que uma função de k, um f de k e um g de k aqui? Sendo que quando a gente resolve equações diferenciais, o que aparece aqui são constantes, uma constante a e uma constante b, por exemplo. Porque
a gente está derivando com relação ao tempo, certo? Se a gente está derivando em relação ao tempo, pode ser uma constante A que pertence aos reais? Pode. F de k pode ser igual a 5 e g de k pode ser igual a 10? Pode. Mas lembre-se que, como estamos derivando com relação ao tempo, qualquer função que seja exclusivamente, que a variável dessa função seja exclusivamente k, se torna constante perante a derivada. Tudo bem? Se eu pegar uma função, se eu pegar a derivada parcial de f de k com relação a t, isso é zero. Ou seja, f de k é uma constante quando se deriva parcialmente com relação a t. Tudo bem? Então, nós achamos a solução da equação da onda no domínio de Fourier. Agora, o que a gente precisa fazer é aplicar a transformada inversa para conseguir no domínio do tempo, que é o que nós vivemos, que é o que nós observamos. Aplicando a transformada de Fourier e propriedades, bom, vamos ver. Aqui nós estamos multiplicando por uma exponencial no domínio de Fourier, ou seja, é a propriedade do atraso no tempo. Isso vai gerar um atraso temporal. Vamos considerar que a função no tempo de f de k, na função no espaço, perdão, em x, né, de f de k seja f de x e de g de k, g de x. Essas são as transformadas inversas de f de k e g de k. Vamos ter o seguinte, nós vamos ter a função f de x deslocada em vt e a função g de x deslocada em vt, só que uma para mais e uma para menos. Olha que resultado extremamente interessante. Nós temos aquela equação da onda, que é aquela equação diferencial, em que qualquer fenômeno ondulatório obedece àquela equação. E qual que é o resultado que nós temos? Duas perturbações viajando no eixo x. Uma indo para o sentido positivo e a outra indo para o sentido negativo do eixo x. Ou seja, nós temos a gente está descrevendo o fenômeno ondulatório. A gente tem a equação que descreve o fenômeno. E o resultado dela vai nos mostrar o comportamento dessa onda. E olha qual que é o comportamento da onda. Algo, uma perturbação, uma função viajando no eixo x na parte positiva e outra onda viajando no eixo x na parte negativa, que é o que nós vamos ver aqui. Colocando no plano cartesiano, nós vamos ter uma perturbação viajando para a esquerda, que é descrita por essa função f de x mais vt, e outra onda viajando no sentido positivo do eixo x, para a direita, que vai ser a nossa função g de x menos vt. E aqui a função f de x mais vt. Olha que interessante a solução da equação da onda. A gente tem aquela equação diferencial e o resultado nos traz o comportamento de uma onda, que é justamente esse aqui. Duas funções viajantes, uma para o eixo x positivo e outra para o eixo x negativo, representando aí as duas ondas viajantes. Funções que descrevem as duas ondas viajantes. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.